Aqui, prontinho. Bem, então, boa noite a todos. Eu, Maria Carolina, juntamente com a Petiana Luísa Anderson, fazemos parte da Comissão das Maquetes. Iremos iniciar uma série de 4 apresentações referentes a uma maquete de tratamento de chorume, sendo esta a primeira apresentação intitulada Caracterização de chorume. Bem, então, para facilitar a compreensão da apresentação, ela foi dividida em alguns tópicos. Dentre eles, tem-se a apresentação do projeto, a definição do que é o chorume, exemplos de onde ele é gerado, a problemática envolvida, a sua composição química, legislação, caracterização e, por fim, as referências. Bem, então, falando sobre a apresentação do projeto, o objetivo da comissão. Inicialmente, o objetivo da comissão é o de desenvolver um protótipo exemplificando alguma atividade que ocorre dentro da indústria, um processo em que ele vai ser explicado, ele vai ser levado através de uma maquete no evento da Semana Aberta que acontece na FURG. Esse evento ele acontece juntamente com a Mostra da Produção Universitária, a MPU, e este período a universidade ela fica aberta para receber estudantes do ensino médio, fazendo com que eles conheçam um pouco sobre a universidade, os cursos que são ofertados por ela, um pouco das suas instalações e também as possibilidades de atividades extracurriculares às quais os alunos podem participar. Dentre elas tem iniciação científica, diretório acadêmico, voluntariados e também o grupo PET. Bem, devido à pandemia da Covid-19, a nossa comissão teve que passar por adaptações, o que foi algo no início um tanto quanto desafiador, pois a nossa comissão ela é totalmente prática e precisou ser adaptada para passar totalmente virtual, remota. No entanto, a gente fez, então, a modificação de como seria realizada essa atividade e estamos trabalhando em 2 projetos que estão sendo desenvolvidos paralelamente. O primeiro deles trata-se, então, da série de apresentações, sendo esta a primeira, e o segundo é referente à projeção, então, da maquete em 3D. E, bem, o porquê da gente estar fazendo isso? Bom, inicialmente, o intuito é de levar a maquete, o protótipo pronto do processo que está acontecendo e explicar para os alunos, explicar para o público. No entanto, a gente achou interessante levar de uma maneira mais detalhada, explicando todo o processo, desde quando a gente escolheu o tema que está sendo abordado até a etapa final, que seria, então, a maquete pronta, a maquete física. Passando por toda a parte de embasamento, a parte teórica, para fazer com que as pessoas que estão assistindo, o nosso público, eles tenham um conhecimento ainda maior a respeito do tema. Se fosse de maneira presencial, o resultado final seria, então, a maquete física. No entanto, a gente fez a alteração para apresentar a maquete de uma maneira virtual, para que, mesmo que a gente não possa ter a visualização dela efetiva, a gente consiga ter ao menos uma noção de como ela seria desenvolvida. Bom, como a nossa maquete é sobre o tratamento de chorume, eu vou dar uma explicada sobre o que exatamente é esse chorume. Segundo o ABNT, ele é um líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos e possui como característica a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Ele se constitui numa mistura de substâncias inorgânicas, compostos em solução em estado coloidal, metais e diversas espécies de micro-organismos. Aqui tem alguns exemplos de onde ele é gerado. Ele pode vir da umidade natural do lixo, ou seja, no período de chuva o volume dele acaba aumentando. Pode vir da água da matéria orgânica, que escorre do processo de decomposição, das bactérias presentes no lixo, que expelem enzimas que dissolvem a matéria orgânica, tendo então a formação de água. E esse chorume dos aterros sanitários ele é canalizado para tanques a céu aberto, podendo ou não ter um pré-tratamento do mesmo. E o chorume ele também pode ser utilizado como adubo através da composteira caseira. Mas aí a matéria orgânica na produção dele ela é mais seleta, não pode ser qualquer coisa. Esse chorume formado ele possui uma alta concentração de nutrientes, ele precisa ser previamente diluído antes de ser utilizado, para que ele não possa ter nenhum malefício para a planta. Bem, então, referente à problemática que envolve o chorume, é devido ao fato de que o chorume trata-se de uma substância extremamente poluente e que pode levar à contaminação de solos, lençóis freáticos e também do ar atmosférico. Além do fato de que ele atrai diversos causadores de enfermidades, entre eles ratos, baratas. Bem, falando agora a respeito da composição química, ou melhor dizendo, da composição físico-química.
Bem, a composição físico-química do chorume é difícil de ser determinada devido ao fato de que várias variáveis vão influenciar na composição e a composição ela pode variar também devido a alguns fatores. O primeiro deles é a maneira como ocorreu o despejo, levando em consideração, né, a maneira que o material ele foi levado até aquele ambiente. Então, as características ambientais, como estava o ambiente naquele momento que recebeu o chorume, o tempo de disposição, haja vista que dentro do mesmo espaço, né, do aterro, por exemplo, a gente pode ter diferentes composições do chorume. Haja vista que, inicialmente, o chorume, quando tem pouco tempo de disposição naquele ambiente, ele tende a apresentar um pH mais ácido, e conforme o tempo vai passando, aumento do pH, promovendo, então, um aumento da alcalinidade do mesmo. E também, uma outra maneira é a forma de tratamento. Haja vista que tem várias formas que a gente pode realizar o tratamento do chorume, variando com as possibilidades que se tem para realizar o tratamento e também com a finalidade que se quer destinar posteriormente. Os principais componentes do chorume, eles podem ser divididos em 4 grupos. Os cátions e o ânions, onde nós temos o cálcio, o magnésio, o ferro, o sódio, a amônia, os carbonatos, sulfatos e cloretos. Os compostos orgânicos variados, que usualmente são medidos através do carbono orgânico total e da demanda química e bioquímica de oxigênios. Os metais traços, que é um termo utilizado para elementos químicos que, quando em baixa quantidade, baixa concentração, pode ocasionar dano ao meio ambiente. E no caso do chorume, a gente pode ter o manganês, o cromo, o níquel, o chumbo e o cádmio. E, por fim, os micro-organismos, como as bactérias, fungos e protozoários. E aqui a gente tem uma tabela com as origens de alguns íons encontrados no chorume. A maior parte deles provém da matéria orgânica, mas muitos também vêm do material eletrônico que é descartado no lixo. Bem, falando um pouquinho agora referente à legislação. De acordo com o decreto número 18.328 e com a resolução número 430 do CONAMA, que trata-se do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem-se pelo artigo 16 que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente no corpo receptor, desde que obedeçam às condições e padrões previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis. Bem, aqui a gente trouxe uma tabela explicando um pouquinho de alguns efluentes líquidos industriais e os seus parâmetros básicos. Então, aqui tem-se alguns parâmetros com sua respectiva unidade de medida e com o limite máximo aceitável. Então, alguns parâmetros têm-se pH, temperatura, sólidos sedimentares, algumas substâncias cianeto, cobre total, fenol, prata, selênio, sulfatos e sulfetos e zinco total. No entanto, vamos focar em algumas dessas características, alguns desses parâmetros, dentre eles o pH, que deve estar entre 5 a 9, a temperatura, que deve estar inferior a 40 graus Celsius, sendo que a variação de temperatura do corpo receptor não deve exceder a 3 graus Celsius do limite da zona de mistura. Um outro parâmetro a ser analisado é referente aos materiais sedimentáveis, que devem estar contidos na concentração de até 1 mililitro por litro, em teste de 1 hora em cone Imhoff, que se trata deste cone aqui representado na figura. Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis eles devem estar virtualmente ausentes. Um outro parâmetro importante de se falar é a respeito dos óleos e graxas, sendo que os óleos minerais eles são aceitáveis até a concentração de 20 miligramas por litro, e os óleos vegetais e gorduras animais até 50 miligramas por litro. Outro fato importante de ser ressaltado é que não é permitida a presença de materiais flutuantes em qualquer concentração. E, por fim, a demanda bioquímica de oxigênio, a DBO, a 5 dias sob 20 graus Celsius, em que é necessário realizar a remoção mínima de 60% da DBO, sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso da existência de um estudo de autodepuração do corpo hídrico, fazendo com que ocorra a comprovação do atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor. Ou seja, é necessário que se realize essa remoção de 60% da DBO e que posteriormente sejam feitos estudos que realmente vão comprovar que houve essa redução para que então esse material seja despejado. É muito importante a gente conhecer a composição química do chorume para podermos averiguar o nível de contaminação que ele pode ocasionar no meio ambiente. E essa caracterização ela é analisada através de uma série de parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Os parâmetros físico-químicos, nós temos o pH, que
está diretamente ligado à degradação anaeróbia do resíduo. O pH ele geralmente é ácido nas células mais recentes, que contém resíduos mais recentes, devido à formação de ácidos orgânicos e gás carbônico. E ele é mais básico onde nas células que contêm os lixos mais antigos, devido ao fato de estar na fase final de degradação. Nós temos também a alcalinidade, que mede a capacidade da água, dos íons da água, de neutralizar esses ácidos formados. A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é definida como a quantidade de oxigênio necessária pelas bactérias estabilizarem a matéria orgânica, ou seja, praticamente mede a matéria orgânica presente no lixo. E a DQO, que é a demanda química de oxigênio, que é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação dessa matéria orgânica. E, geralmente, o agente químico utilizado é o dicromato de potássio. À medida que a idade do aterro avança, a tendência é que os valores de DBO e DQO diminuam. Também é muito importante analisar a quantidade de metais pesados no churume, já que muitos deles são utilizados na indústria e acabam por aparecer no seu resíduo. E esses metais, quando em alta concentração, eles acabam por retardar a degradação do resíduo. Aqui a gente tem uma tabela com as concentrações adequadas desses metais no churume. Pode voltar, Carol. E, por fim, os parâmetros microbiológicos. A maior parte dos micro-organismos presentes no churume conseguem sobreviver numa ampla faixa de temperatura, o que ajuda na sua proliferação. Desses micro-organismos, nós temos os patogênicos, que chegam ali através das áreas descartáveis, papéis higiênicos usados, animais mortos e entre outros. A tendência é que a atividade microbiana diminua com o passar da idade do aterro. E no churume, essa análise dos micro-organismos ela é feita através dos coliformes fecais e totais. Bem, aqui estão contidas algumas das referências que foram utilizadas para a criação e elaboração desta apresentação. Gostaríamos de já chamar a atenção de vocês o que vai vir nos próximos episódios, nas próximas apresentações. Então, as próximas apresentações serão realizadas sobre os seguintes temas: sobre a estrutura da maquete, sobre os motores e sobre os misturadores. Um outro fato que eu gostaria de ressaltar é que nessa apresentação a gente falou basicamente sobre a questão da composição físico-química e também sobre a caracterização, mas não foi abordado sobre o tratamento de fato do chorume, pois o mesmo será abordado nas apresentações seguintes. E gostaríamos de agradecer pela atenção de todos, esperamos que tenham gostado. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.